Você sabia que o Banco Central está planejando lançar o Real Digital? Fique comigo nesse vídeo, saiba como isso funciona e como pode afetar a sua vida. Eu sou David Arueira, o portador de notícias digitais para você e vou te ajudar nessa nossa seara de conhecimento, habilidades e atitudes. Por certo, você já ouviu falar de Bitcoin. Sabe que existem moedas digitais. Só que uma grande diferença entre as moedas digitais e o tema do nosso vídeo é que as moedas digitais elas não dependem desse ou daquele governo para existir. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal para ficar atento às nossas notificações de novidades aqui, onde a gente te entrega um conteúdo voltado para conhecimentos, habilidades e atitudes, discutindo ideias financeiras, economia, mercados e tudo aquilo que vai ajudar você. Então, na nossa temática de hoje, vamos falar um pouco sobre o Real Digital. Essa novidade que para nós está sendo muito impactante, já é realidade em outros países. A China, por exemplo, já implantou a sua moeda digital, inclusive meio que forçando as pessoas a adquirirem essa sua nova moeda para meio que valorizar essa circulação. A China também adotou algumas medidas anti-Bitcoin, para que o Bitcoin não se torne aí uma reserva de valor mundial. O dólar hoje é a reserva de valor mundial. O dólar americano é que serve a todos os países como o ativo que mais guarda valor. Por isso, a maioria dos países detém suas reservas, as reservas financeiras, em dólar. O nosso país é um exemplo disso. O Brasil tem as suas reservas financeiras atreladas aos títulos do governo americano. Assim a gente começa a inserir o assunto de moeda digital. Mas antes de falar da moeda digital, a gente precisa entender exatamente o conceito de dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que uma relação de confiança entre um sujeito A e um sujeito B. Ambos acreditam que aquela cédula tem um valor nela mesma. Antigamente, o dinheiro ele era lastreado, tinha um peso em um outro ativo que o fazia realmente valer. Por exemplo, o dólar tinha o seu lastro em ouro. E aí os Estados Unidos abandonou esse padrão ouro e a moeda americana passou a valer por si mesma. Hoje em dia nós temos a nossa moeda que também existe em si mesma, não existe um lastro exato para cada real impresso, e isso faz com que os governos abusem do poder de impressão de moeda. No início do ano, você deve ter ouvido falar, muitas críticas sobre os governos, por conta da pandemia, começaram a imprimir mais moeda para poder solucionar alguns problemas financeiros e meio que financiar alguns serviços públicos. Isso nos Estados Unidos foi muito alto. O Biden anunciou a impressão de 3 trilhões de dólares. No Brasil, a gente não fica atrás, não fica aquém dessas medidas. O Banco Central, apesar de controlar isso, a gente pode a qualquer momento ter uma elevada impressão e inserção na economia de moeda, e isso vai gerar uma inflação que vai desregular todo o sistema que hoje está em funcionamento. Bem, então o dinheiro nada mais é que uma relação de confiança entre um sujeito A e um sujeito B. Se a gente assistir qualquer desenho animado, você vai ver o banco como sendo um guardador de dinheiro. Qualquer desenho animado, o sujeito chega com um volume grande de dinheiro, às vezes em sacos, aqueles desenhos do Velho Oeste, do Pica-Pau, às vezes em sacos, e aí ele coloca ali no banco, e o banco guarda aquele dinheiro. Na prática não é bem assim que funciona. Na verdade, o que o banco faz é receber o dinheiro de quem possui e passar esse dinheiro para quem precisa de capital. Então, imaginando que você tenha 10 mil reais e deposite isso em um banco, logo o banco fará uma oferta desses 10 mil reais a outra pessoa que pagará um juro muito mais alto do que aquele que você vai receber por estar depositando o seu dinheiro no banco. A ideia é, então, que o banco consegue meio que fabricar dinheiro. Porque se ele pega os seus 10 mil, deposita na sua conta, e ele, ao mesmo tempo, empresta esses 10 mil para uma outra pessoa, basicamente, no extrato bancário vai aparecer os seus 10 mil e os 10 mil da outra pessoa. E aí, para que isso não aconteça indefinidamente, o governo tem um mecanismo
para que bloqueie esse tipo de operação em grande escala. E é chamado depósito compulsório. Todos os depósitos feitos no banco, eles precisam meio que reservar uma parte disso. Hoje está na casa de 21% no Brasil, o banco reserva esses 21% e o restante ele pode emprestar para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, suponhamos que vá, sei lá, comprar algum bem numa loja, o dono da loja pode muito bem pegar esse valor e depositar novamente na sua conta bancária e o banco faz isso novamente. Claro que até o limite, né, de quando esses 21% não comprometerem o volume total do dinheiro. Esse é o poder de geração de moeda. Hoje no Brasil nós temos 339 bilhões em moeda, em real circulando. Do outro lado da história nós temos mais de 300 bilhões em depósitos nas contas bancárias. Quer dizer que hoje nós temos em volume financeiro circulando 600 bi, mas nós só temos em moeda realmente 339 bi. O que quer dizer que se todo mundo resolvesse ir ao banco agora, buscar o dinheiro que está lá depositado, da sua conta corrente, da sua poupança, seja lá o que for, o sistema financeiro ruiria, ele acabaria. Essa característica que o governo tem de multiplicar o dinheiro é muito criticada por aqueles estudiosos da economia que são adeptos do liberalismo, em que o governo não interfere nas decisões econômicas do país, apenas se preocupa com a questão judicial, com a questão de segurança, e as relações comerciais elas são dadas livremente dentro daquele território. A essas pessoas o Bitcoin, por exemplo, agrada bastante. Haja visto que o Bitcoin ele tem o seu poder de se multiplicar por enquanto, ele ainda está sendo minerado, mas ele tem um volume total de 21 milhões, que quando ele chegar nesse volume, ele para de ser minerado, não existirá mais como você criar Bitcoin. Esse é o volume máximo de ser produzido, daí a sua raridade. Um dos fatos que mais segura o valor da moeda é a raridade. Por ser raro, o ouro mantém o seu valor. A quantidade de ouro existente no planeta Terra é a mesma desde quando o homem começou a minerá-lo até hoje. E aí a gente descobre algumas jazidas, retira um pouco mais, mas ele não se multiplica, não se cria ouro. Não tem como você produzir ouro. O que tem é o que já está na natureza. Daí a sua raridade, portanto, seu valor. Você vai viver um momento histórico de mudança na figura do dinheiro na sociedade. O plano dos governos agora é lançar as moedas digitais. O que é essa moeda digital? Imagine que você tem um caderninho em que você anote todas as suas entradas e suas saídas de dinheiro. Agora imagine que toda entrada de dinheiro tem a sua origem, toda saída de dinheiro tem o seu destino. Agora troque você pelo governo. Esse caderninho será o controle que o governo vai ter. Hoje isso já acontece no Bitcoin. A esse caderninho eles chamam de blockchain, serve para designar de onde vem o Bitcoin e para onde vai. Isso gera o lastreamento dessa moeda. É claro que tudo isso é criptografado, você não sabe exatamente quem é o dono daquela moeda, mas você sabe que ela saiu de uma conta X para uma conta Y. Isso, quando é jogado para uma economia do país, na moeda do país, impossibilita fraudes, roubos, desvios. Então essa é a chancela maior que o governo tem usado para validar o processo de funcionar essa moeda digital. Com o nome de moeda digital de Banco Central, ou somente a sigla, né, já que a expressão está em inglês, somente a sigla CBDC, lança-se a ideia do e-real, né, o real digital. Esse real digital vai ter o mesmo valor do real impresso, do real moeda. A diferença é que ele é totalmente digital, ele não existe no campo físico. Hoje em dia as pessoas já conseguem pagar via celular, via Pix, né? Transferências que inicialmente não tinham custo algum, hoje em alguns bancos já se cobra, mas inicialmente não havia custo algum e que a transferência era no mesmo momento, com segundos de diferença. No futuro, isso vai acontecer também com as moedas digitais. Esse é o plano. Vamos acompanhar o transcorrer dessa história para deixar você informado aqui no canal. É claro que ainda não está em circulação, embora vários países já anunciaram que vão lançar sua moeda digital.
Na China, como eu disse, já existe, já está em circulação e há um plano estruturado governamental para forçar o uso. Então esse uso ele vai ser impulsionado por certas medidas governamentais. Aqui também teremos algo mais ou menos similar a isso. Depois do ganho de força que o Bitcoin obteve, outras moedas digitais, Ethereum e outras tantas, né? A gente tem muitas moedas digitais e cada uma delas tem a sua forma de programação e de funcionamento, mas todas baseadas na mesma premissa, são independentes de quaisquer governos. E isso ajuda a manter o valor. Se você pegar, por exemplo, a moeda da Venezuela, existem manchetes de jornal com a moeda sendo usada de mais absurdas formas, jogadas na lata do lixo, pilhas e pilhas de moeda não dão para comprar um papel higiênico. E isso acontece quando a moeda perde o seu valor. E ela perde o seu valor quando o governo pesa a mão e injeta muito dinheiro na economia, fazendo com que ela não seja mais tão rara, e isso impacta diretamente no poder de compra ou na perda do poder de compra de cada cidadão. A ideia, então, do real digital é boa, mas corre o risco da gente ter uma super oferta desse real digital pelos meios que o governo vai escolher, tirando e excluindo o papel dos bancos como intermediadores, mas gerando talvez para nós uma perda de confiança nessa moeda digital. Entendam então que isso pode impactar diretamente no nosso poder de compra, nos nossos investimentos e na forma como lidamos com o nosso dinheiro. Acompanhe o canal para mais informações, para mais atualizações desse assunto, para a gente poder entender como o governo pretende lidar com essas tecnologias de inovação no campo da moeda, coisa que há muitos séculos não se altera tão drasticamente. O Pix já foi uma revolução e é o primeiro passo para a implantação da moeda digital. Viveremos novos tempos? Seremos atingidos de cheio pelos problemas trazidos por essa nova forma de dinheiro? Vamos acompanhar para entender melhor essa história. Um abraço a todos, fique aqui no canal conosco, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo e acompanhe-nos para mais informações a respeito do mercado financeiro, a respeito de empregabilidade e finanças pessoais. Um abraço a todos e até a próxima.